Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meus queridos e amados irmãos, vamos estar falando sobre um assunto que hoje os crentes não querem ouvir, que muitos não aceitam, porque querem viver a sua vida do jeito que querem. Sã doutrina, a doutrina do corpo, da alma e do espírito. Abra sua Bíblia em Provérbios 1, versículo 28, diz assim: Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos príncipes os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Glória a Deus. Eu quero pegar aqui, meus amados irmãos, por hora, o versículo 31 diz assim: Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão do seu próprio conselhos. Ou seja, meus amados irmãos, quando eu rejeito o conhecimento do Senhor, quando eu rejeito a palavra da verdade, a doutrina ensinada por Cristo, a doutrina ensinada pelos apóstolos, a doutrina que está na santa palavra de Deus, eu me farto dos meus próprios conhecimentos, dos meus próprios entendimentos. E aqui diz claramente que esse conhecimento e esse entendimento custará a minha vida, custará a minha alma e custará o meu espírito, porque eu vou ser destruído. Meus amados irmãos, e esse conhecimento que vem na mente de uma pessoa que rejeitou o conselho de Deus, rejeitou o evangelho verdadeiro, vem dos demônios, dos espíritos enganadores, entendeu? Espíritos enganadores, que são demônios enviados pelo próprio Satanás para acabar com a igreja, com heresias, falsas profecias e falsos ensinos, desviando as pessoas da verdade. E esses demônios, eles ensinam e pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que as pessoas querem praticar, ou seja, o pecado, o mudanismo, a iniquidade, a prostituição e tudo quanto não presta. É um evangelho que não prega a cruz. É um evangelho que não prega contra o pecado. É um evangelho que não prega que você tem que carregar a sua cruz, que você tem que renunciar à sua vida. E aqui também diz que quando buscarem ao Senhor de madrugada em orações, não o acharão. Por quê? Deus só é achado por aqueles que o amam. Deus só é achado por aqueles que obedecem os seus mandamentos. O próprio Senhor Jesus disse o quê? Eu amo os que me amam, e os que me amam guarda os meus mandamentos. Então o Pai Celestial, ele só é achado por aqueles que o amam, por aqueles que purificam e santificam a sua vida. Vamos conversar, meus amados irmãos, da primeira área do ser humano, que é o corpo humano. Meus queridos e amados irmãos, o meu corpo humano, eu só purifico e santifico ele com coisas desta terra. Não tem como eu santificar o meu corpo humano com coisas espirituais. Não. Como é que eu vou santificar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo? Vamos lá. Meus amados irmãos, através das vestes. Através das vestes. Através de não modificar aquilo que Deus fez perfeito. Que você vê muitas pessoas que pintam o cabelo, falando de homens, homens que pintam o cabelo de branco, de rosa, que tem. Homens que rapam a sobrancelha, tá certo? Homens que usam brinco na orelha, homens que fazem tatuagem, tudo isso profana o templo do Espírito Santo, ou seja, o corpo humano. Da mesma forma, as irmãs, elas levam o seu corpo à prostituição espiritual, quando elas vestem roupas de prostituta. Você que está aí comigo, convém comigo ou não que tem roupa que é de prostituta, que é de mulheres que exercem essa vida, que precisam de salvação e do amor de Jesus Cristo. Então, meus amados, nós vemos hoje na igreja, infelizmente, o templo do Espírito Santo sendo profanado. Mulheres dando chapinha no cabelo, mulheres passando maquiagem, mulheres passando batom, mulheres usando brinco, mulheres usando salto alto, coisas do Egito, coisas do inferno. Entendeu, meus queridos e amados irmãos? Que o apóstolo Paulo condena essas coisas. Então nós vemos uma adulteração, entendeu? E os falsos profetas, os falsos pastores que liberam essas coisas, eles são o quê? Eles são pregadores da doutrina de Jezabel. É o espírito de Jezabel entrando dentro das igrejas.
usando as coisas do Egito. Nós vemos como o diabo ele é inteligente, meus amados irmãos. Muitas igrejas têm doutrina, na verdade, que a mulher só pode usar saia, não pode usar calça. E eu concordo plenamente, calça ficou para homem, saia para mulher. Mas o que é que o diabo faz nesses crentes corrompidos que não têm o temor de Deus? O diabo incentiva ela a usar saias arrochadas, saias coladas no corpo, que mostra até a marca da peça íntima, tá certo? Saias tão arrochadas que desenha, você sabe o que eu estou falando, desenha tudo. E leva vários irmãos ao pecado, vários irmãos ao escândalo. A palavra também diz, ai das mulheres que andam cascavelando. Quando uma mulher calça um salto alto, ela fica sensual, empina, levanta tudo. Então, meus queridos amados irmãos, se nós queremos estar no céu, se nós queremos comunhão com Cristo, temos que purificar o nosso corpo, tá certo? Purificar o nosso corpo através das vestes, tá certo, meus amados e queridos irmãos, e não adulterar o nosso corpo. Porque batom, maquiagem é tudo coisa da pombagira. Aceite quem quiser. Quem não quiser aceitar, não aceite. O meu foco aqui é só pregar o evangelho. E você é quem sabe se é certo ou errado. O nosso espírito, a nossa alma, meus amados irmãos, eles são purificados com coisas espirituais. A única maneira de eu purificar minha alma e meu espírito é o jejum. É o que leva a minha alma a se humilhar diante de Deus. É o que leva a minha alma a ser purificada diante de Deus. Entendeu? É a oração, o jejum e a leitura da Bíblia. Essas coisas purificam o meu espírito, purificam a minha alma. Porque quando eu estou em comunhão, quando eu estou em oração, quando eu estou em jejum, quando eu estou em leitura de Bíblia,